Glória a Deus. Amém? Bom, abre a sua Bíblia no livro de Oséias, por favor. Oséias, capítulo 4. Mais uma vez, o que temos para tratar aqui nessa noite é algo polêmico. Glória a Deus por isso, porque nós temos aprendido Oséias, capítulo 4. Semana passada, no domingo passado, estivemos aqui abordando o assunto homossexualidade à luz da Bíblia. E foi fantástico o estudo. Logicamente, foi só a ponta do iceberg, como vai ser hoje também. É um assunto que precisa ser, logicamente, mais pregado, mais bem explicado. E o assunto de hoje também é um assunto que é muito polêmico, forte. Vamos lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. Vai estar escrito assim, ó: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta... O povo de Deus está sendo destruído por quê? Falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei. O meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Em outras palavras, o meu povo tem sofrido porque não procura conhecimento. As pessoas estão sofrendo porque não me buscam, porque não me conhecem. As pessoas estão caindo em todos os ensinamentos, em todas as doutrinas falsas, em todos os ensinamentos falsos, porque não têm procurado saber de mim. Como eu falei semana passada, a maioria dos cristãos que estão dentro da igreja, o que eles sabem sobre Bíblia, não é porque eles têm lido Bíblia, mas é por bocas de terceiros. E aí é um grande problema isso. É igual aquele telefone sem fio, né? Começa falando uma coisa aqui, e só vai piorando, tem que até chegar na frente uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu queria hoje chamar a atenção de vocês, para que vocês tivessem e prestassem bastante atenção na questão ler Bíblia. Porque Deus está deixando bem claro que o povo tem sofrido porque lhe falta conhecimento. O povo não tem procurado conhecimento, porque é muito mais fácil eu ouvir os outros falando do que eu ler. É muito mais fácil E aí que está o problema, por ser mais fácil também é muito mais perigoso. Eu caí em heresias, em ensinamentos errados, em apostasias que vão atrapalhar o meu caminhar com Deus. Busque conhecimento. Está na sua mão. A resposta está na sua mão. A palavra de Deus é tudo o que a gente precisa. Abre lá em Mateus. Eu preciso que você abra. Esquece telão. Tenha contato com a sua Bíblia. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Quem achou, diga amém. Versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29, e vai estar escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as... Quando que nós erramos? Quando nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez, Deus nos chama a atenção, Jesus nos chama a atenção, mais uma vez, eu vou citar poucas coisas, só para você entender, de infinitos versículos bíblicos que tem nos chamando a atenção para não cair no engano.
Volto a falar mais uma vez. Infelizmente, 99% dos cristãos conhecem Bíblia por boca dos outros, não porque lê Bíblia. Isso é muito sério. Isso é muito grave. É muito grave porque a coisa mais fácil que tem hoje é enganar crente. A coisa mais fácil que tem, eu venho cá na frente, ensino uma coisa que eu entendi, que eu acho que está certo, pode estar até errado, mas eu falo que está certo e vocês aceitam. Sim ou não? Eu venho cá, falo qualquer abobrinha, qualquer meia dúvida de palavra, qualquer glória a Deus, qualquer xará canta, e vocês estão glória a Deus, aleluia. Sim ou não? É assim que funciona o sistema, pessoal. Só que tem um problema, eu estou contra o sistema. Estou contra, totalmente. Não dá para engolir esse sistema, não. Ou a gente começa a ler Bíblia, ou nós vamos continuar sendo os piores cristãos de todos os tempos. Os piores cristãos de todos os tempos. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras. Sabe o que é ser cristão hoje? Não é Bíblia não, pessoal. As pessoas estão achando que ser cristão hoje é ficar ouvindo musicazinhas gospel. A pessoa tem nojo de pregação, mas tem um amor ungido por músicas gospel. Aí hoje cristão acha que as pessoas estão achando que ser cristão é ficar ouvindo música gospel o dia inteiro. E falar para você, à luz da Bíblia, o que tem de canção aí herética, vocês não estão ligados. Vocês não estão sabendo. Nós vamos aprofundar nisso aqui. Aí, vamos abrir lá em João 14, no versículo 21. João capítulo 14. João 14, 21. Amém? Está escrito assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que o quê? Você acha que é todos que amam Deus? É muito fácil. Sinceramente, quanto tempo a gente achava que amava a Deus, e aí você começa a ler a Bíblia e você fala assim, eu não amo Deus, é coisa nenhuma. Porque um versículo como esse aqui deixa bem claro, que quem ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, e para guardar os mandamentos tem que saber, ou seja, tem que ler, tem que procurar conhecimento. A gente erra não procurando conhecimento, e por isso a gente cai em cada balela do que estão ensinando aí fora. Ah, você não guarda os mandamentos? Não, sinto muito, você não ama Deus. Ah, você não gosta de ler as Escrituras? Não, sinto muito, você não ama Deus. Ah, você não procura conhecimento? Não, sinto muito. Esse amar Deus que sai da sua boca é o mais mentiroso que existe. É a Bíblia que está falando. A gente diz que ama Ele, mas é um grande erro quando a gente diz que ama Ele, mas não guarda os mandamentos dEle. Eu estou te mostrando na Bíblia. Estou te mostrando na Bíblia. Então, hoje eu gostaria de iniciar aqui, eu não sei até quando vai, mas eu gostaria de iniciar aqui hoje, aos domingos, né, uma série de reflexões sobre um assunto muito importante para a igreja, muito pouco pregado nos dias atuais. Queria muito iniciar a partir de hoje, então, uma série de ensinamentos sobre esse tema. Então, graças a Deus, se tem uma coisa que Deus não tem me deixado ser, é covarde. Graças a Deus, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de levar a mensagem de Deus. Eu não sou um covarde. Eu levo, custe o que custar e dou o que doer. E a igreja, ela nunca esteve tão
necessitada de pregadores valentes como nos dias atuais. Nunca se teve tão necessitada de pregadores valentes como nos dias atuais, pessoal. Graças a Deus, se tem uma coisa que eu não sou é covarde. Eu sei que as verdades pregadas aqui me faz correr alguns riscos. Eu sei que as verdades que é falada aqui me faz correr alguns riscos, vários riscos. E muitas vezes eu sei que o que a gente prega aqui não agrada a muitos. Não agradam todos. E eu corro o risco de muitas vezes vir a essa igreja, abrir essa porta e ficar aqui só eu, Viviane e Yuri. Eu corro o risco por falar verdade demais, ou eu corro o risco de, não gostei, eu vou embora. Porque afinal de contas tem tanta igreja que ensina várias coisas aí, eu vou pegar a que eu gosto mais, a que me agrada mais, a que tem mais pula-pula, a que tem mais isso aqui, menos ensinamento, porque os ensinamentos dói demais, não sei o quê. Tem de tudo. Então eu prefiro correr o risco de te desagradar do que te agradar e correr o risco de desagradar a Deus. Aí é um grande problema para mim. Eu prefiro correr o risco de ter aqui eu e Viviane e Yuri do que te agradar com palavras que passam a mão no seu ego do que desagradar a Deus. Bom, vamos lá. Esses 3 versículos que nós acabamos de refletir, de ler, ele nos chama a atenção pelo fato de nos cobrar leitura bíblica. Fala comigo assim, leitura bíblica. Então, quantos aqui de vocês têm o hábito de ler Bíblia? Não vou perguntar não, levanta a mão não, porque talvez você vai passar vergonha, mas não levanta a mão não, responda no coração. Quantos de vocês aqui têm hábito de ler Bíblia diariamente? Quantos? Quantos de vocês aqui já sequer leram um livro inteiro da Bíblia? Quantos? E querem conhecer Deus, mas por boca de terceiros, porque é muito mais fácil eu pegar carona, pegar o bonde andando no conhecimento do outro, sem saber se está certo ou não, do que eu parar um pouco do meu tempo e ler Bíblia. O risco de fazer isso é muito maior, de um ensinamento errado, de um aprendizado errado, porque eu estou pegando um bonde andando em pensamento dos outros. Sim ou não? Então, quando ignoramos este, que deveria ser um hábito diário, nós corremos um risco sério de sermos enganados. E cá para nós, o que mais existe hoje no meio evangélico é cristãos enganados. O que mais existe hoje no nosso meio é cristãos enganados. Pessoas achando que são, mas se forem analisadas à luz da Bíblia, não são. Mas aí que está um problema, ninguém analisa o outro, ninguém analisa o sistema à luz da Bíblia, aí está tudo bom, está tudo perfeito, não me atingindo, está assim. O sistema evangélico está assim, pessoal, uma vergonha. Você não tem que estar segundo os padrões desse mundo, não. Você tem que estar segundo os padrões de Deus. Digamos que o fato de não conhecer a Bíblia seja uma doença. Vamos fazer um exemplo aqui. O fato de você não ler Bíblia, de não conhecermos a Bíblia, ela seja uma doença. E digamos que a cura é a Bíblia, o remédio para essa doença é a Bíblia. E infelizmente, sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas sabem que estão doentes, sabem que estão enfermas, sabem que precisam da cura,
sabe que tem um remédio, mas preferem ficar doentes. Está assim. Muitas pessoas sabem que podem ser curadas, é um exemplo, lógico que eu estou te dando, de ser curadas, sabe que a Bíblia é o remédio, mas por preguiça, por comodismo, preferem ficar doentes do que ser curada lendo a Bíblia. O sistema está assim. Infelizmente, sabe por que muitas pessoas acham que são cristãs? Porque vão num culto. Porque vão na igreja no domingo, elas acham que é cristão por causa disso. Não, eu vou na igreja domingo, eu sou cristão. Não, na minha casa eu só ouço cantores gospel, eu sou cristão. A palavra de Deus, como diria o salmista em Salmos, abre lá, 119, o maior capítulo da Bíblia, no maior livro da Bíblia. Salmos, o maior livro da Bíblia, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Maior livro da Bíblia, 119, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, versículo 105, é muito conhecido. Amém? E vai estar escrito assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua... O que é lâmpada para os meus pés? E luz para os meus... A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Veja essa importância. A palavra de Deus, ela traz clareza. A palavra de Deus, ela traz luz para nos livrar de ensinamentos errados, escuros. A palavra de Deus é luz. Através da clareza da palavra de Deus, você consegue detectar aonde você está pisando, os ensinamentos no qual você está caminhando. Ela é luz. Ela clareia. Então você consegue detectar os caminhos que você está andando, se sobre ensinamentos verdadeiros ou se sobre ensinamentos falsos. E sabe a grande verdade hoje em dia? Não interessa se o ensinamento é verdadeiro ou se o ensinamento é falso. O que interessa é que eu quero que Deus realize os meus sonhos. Não interessa. Está assim os cultos hoje, pessoal. Não interessa se eu estou aprendendo ou se eu não estou aprendendo na igreja. O que interessa é que eu quero prosperidade, é que eu quero meu trabalho, é que eu quero minha casa, é que eu quero meu carro, é que eu quero minha cura, é que eu quero minha família que é restaurada, meu casamento restaurado. É isso que interessa. Agora, se o ensinamento está certo ou errado, isso eu não quero saber, não. Eu só quero as bênçãos. Eu vou te contar um pouco da minha história. Breve, porque estou num culto e aqui não é lugar de eu contar minha história, não. Eu conheci o Evangelho muito cedo. Na verdade, desde que nasci eu me lembro que a gente era cristãos. Raros momentos de não cristianismo dentro do meu lar. Raros. Então eu conheci o Evangelho muito cedo, eu venho de uma família cristã. Então, cerca aí dos meus 8, assim que a gente começa a entender mais coisinhas, né? Cerca aí dos meus 8, 9 a 10 anos, eu já era um curioso pela palavra de Deus. Nessa idade, eu já tinha curiosidade, já lia a Bíblia nessa idade, e orava, já ia à igreja com os meus pais. Eu lembro que iniciamos indo em igrejas pequenas. Na época, assim, a maioria das igrejas tinha tudo pequeno. Aí começamos a ir em igrejas pequenas, e quando eu falo pequena mesmo. Isso aqui é grande, se for olhar. Igreja com poucas pessoas. Não vamos usar o termo pequeno, não, porque é desagradável. Com poucas pessoas. Porque eu vi uma frase que uma vez chamou muito a minha atenção, que existem igrejas grandes que são pequenas, mas existem igrejas pequenas que são grandes.
com poucas pessoas. Então, em um determinado momento, chega em Itabira, uma famosa igreja, conhecida nas televisões, muito conhecida até o dia de hoje, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E sobre o tema que eu vou tratar aqui, pessoal, eu vou usar alguns nomes, repara não, e vou te dar bases bíblicas para aquilo que eu vou fazer aqui hoje. Vou usar bases bíblicas. É uma série de coisas. O que eu vou falar aqui não termina hoje aqui não. Vai render, eu acho que esse mês todo aí. Então eu lembro que nós iniciamos na igreja pequena e chegou um determinado momento que chegou a Igreja Universal em Itabira. Uma igreja forte, grande, uma estrutura melhor, uma igreja que tem uma condição financeira melhor. E nós fomos lá assistir um culto. E eu tinha nascido em uma igreja pequena. E agora eu me deparo com uma igreja grande, no mínimo umas 8 a 10 vezes maior do que aquela que eu ia. E aquela que eu ia, frequentava lá com meu pai. Então eu achei aquilo fantástico, uma igreja grande, nossa, que bacana, igreja grande. Eu só tinha conhecido igrejas pequenas, eu vi uma igreja grande, muitos jovens, bandas. Nossa, que fantástico tudo isso. E por coincidência, esse culto que nós fomos, era um culto de solteiros. Hoje tem não sei se continua ainda, mas antigamente parece que tinha depois de um tempo, ainda ganhou o nome de Terapia do Amor. Depois de muito tempo que ganhou esse nome. Na época era um outro culto lá de solteiros, eu acho, sei lá como é que fala. E era bacana porque eu era jovem. O culto, poxa, de amor, eu naquela idade, o hormônio gritando a milhões. Culto que fala sobre amor. E eu era doido com uma menininha. Nisso eu já tinha 11, 12 anos. Eu era doido com uma menininha. E eu, poxa, tudo que eu precisava. Essa igreja veio de Deus para mim. Deus é bom demais. Então, eu decidi ficar ali naquela igreja. E os meus pais continuaram na igreja que eles estavam frequentando. E fiquei cerca de 8 a 10 anos ali, na Igreja Universal do Reino de Deus. Fui levantado obreiro com 12 anos de idade. Cerca de 13, 14 anos, saía viajando cidades em núcleos que tinham nome, o que hoje tem como célula. Vivia viajando para levar a mensagem, 12, 13 anos, 14 anos. E chegou um momento que queriam me levantar pastor, e fui conversar lá com o bispo, porque não sou esse que levanta aqui, tem que ir lá no responsável por Minas Gerais toda, para a gente ser levantado. E fui lá, conversei lá com, na época, o bispo chamado Valdir Correia, para ser um candidato a pastor da Igreja Universal. Fui lá, ok, fui aprovado, só que eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Mas por ser de menor, os meus pais não me deixaram ir. Porque, na verdade, eu não ia ficar aqui. Eu ia para BH e de lá eu ia ficar à disposição da igreja para eles me enviar onde eles acharam que tinha necessidade de um pastor. Ou um auxiliar de pastor. Então, eu estava à disposição deles, para onde eles mandar. Ok. Eu não fui, meus pais não liberaram, precisaram da aprovação deles, não liberaram. E fiquei continuando como obreiro. Só que chegou um tempo que eu não estava mais aguentando aquele lugar. Não estava aguentando mais. Primeiro, porque eu tinha sido criado num lar cristão e eu não tinha aproveitado a vida como os meus colegas estavam aproveitando a vida. Eu me vi atrasado, pois todo mundo está ficando, beijando, está todo mundo curtindo a vida doidada aí, e eu aqui, nessa de andar com roupa social ainda, essa mentalidade toda atrasada, e não estou aguentando mais esse lugar não, primeira coisa. Os hormônios gritando, a flor da pele, né, dentro de mim e tal, e eu doido para conhecer coisas novas. Fui criado num ambiente cristão. E segundo, porque eu não aguentava mais pregações sobre dinheiro. Não aguentava mais. Nossa, estava por aqui. A ponto de estar fraco espiritualmente, e eu ia ali buscar forças, e chegar na igreja e sair mais fraco ainda. Com os ensinamentos que eram dados naquele lugar. Saía mais fraco ainda, porque o negócio era dinheiro. Eu falo com autoridade, sem medo de errar. Eu frequentei lá cerca de 8 a 10 anos. Não estou falando de algo que eu ouvi, não. Eu sou prova. Logicamente, conheci várias pessoas legais, bacanas, logicamente. Não estou dizendo que não.
conheci bastante pessoas legais, tal, pessoas que eu tenho amizade até nos dias de hoje. Mas o assunto lá, eu estava vendo só dinheiro, e durante muito tempo, eu normal, achando tranquilo, achando normal, e hoje eu me questiono, meu Deus, como eu aguentei ficar ali tanto tempo, sendo enganado, como eu aguentei ficar ali tanto tempo, meu Deus. O pouco que eu conhecia da Bíblia, eles conseguiam tirar com adaptações de acordo com a visão deles. Sabia pouco. E o pouco que eu sabia ainda, muitas vezes não servia para nada, porque ali eu estava em cima de uma visão deles, que era financeira o tempo todo. Nisso os meus pais já estavam na Igreja da Graça. Depois de bastante tempo, eles foram para a Igreja da Graça. Chega a Igreja da Graça também em Itabira. E eu saí da Igreja Universal por causa desses motivos. Aí eu fiquei cerca de 2 anos na Igreja da Graça. Mas aí a linhagem da Graça é a mesma linhagem da Universal. Porque até mesmo são cunhados, né? O R. Soares é casado com a irmã do Bispo Macedo. Ou o Bispo Macedo é casado com a irmã do R. Soares. Não tem assim. Então, é a linhagem é a mesma. Universal, graça, plenitude do trono de Deus, a visão deles são muito parecidas, muito parecidas. Muito. É só assistir um culto de um, de outro, você vai ver que os cultos são tudo muito parecidos. A linhagem é a mesma. O R. Soares é da Universal, o Valdomiro Santiago era da Graça, aliás, da Universal também, né? E foi montando esses grupinhos aí. Tá, ok. Eu desviei. Fiquei cerca de 3 a 5 anos desviado. Eu conheci um pastor através de uma amiga da minha mãe e comecei a ir na igreja também com esse pastor. Fiquei 5 anos nessa igreja. Eu nunca conheci tantos lugares e pessoas como eu conheci nessa igreja. Essa igreja ela trabalhava em células, desde o início. E no decorrer dos anos, ela assumiu o movimento G12 em Itabira. A maior G12 que tem em Itabira é a MBI. Saí por motivos particulares, não saí em pecado, não saí em desobediência, saí debaixo de bênção. Quem frequentava lá na minha época, sabe que embora eu fazia parte da equipe de 12 da igreja, da equipe de 12 do pastor, porque essa é a visão da igreja, né? Eu era como que o segundo pastor da igreja. Todo mundo me via como o segundo pastor da igreja. Tinha cerca de 800 pessoas quando eu saí, 800 para mais. Todos, a maioria me via como o segundo pastor, embora éramos parte de uma equipe de 12. Então eu saí, e para mim foi muito difícil sair daquela igreja, porque era uma igreja muito bem equipada, muito bem formada, tinha muitos amigos, tinha uma equipe lá comigo na época, e eu gostava muito de lá. Quando eu saí, eu comecei a visitar algumas igrejas. Depois comecei a visitar a Graça de novo, comecei a visitar algumas igrejas batistas, comecei a visitar algumas igrejas presbiterianas, presbiteriana renovada também, Lagoinha, em BH, Getsemane, nessa época eu já estava trabalhando fora, né? Por coincidência, assim que eu saí da MBI, eu comecei a trabalhar fora. E não trabalhar fora, comecei a ir a algumas igrejas para lá de BH, Lagoinha, em Brumadinho tinha uma igreja lá, que eu esqueço o nome dela, que a gente ia também, eu junto com o Cosmo, nós íamos todo domingo. E nós estávamos lá. Ok. Conheci, nessa época eu estava sem estar liderando a igreja, conheci o pastor Lades. Aí eu tive a oportunidade de estar na frente dessa igreja que eu estou hoje. E esse é o resumo. E eu queria chegar aqui para te explicar algo. Em todas essas igrejas que eu passei, eu conheci pessoas legais. Não vou falar que não, lógico. Não é porque tem algumas igrejas que ensinam coisas erradas que todo mundo que está lá né, não é legal, que eu, sabe? Não. Então, e dessas igrejas que eu passei, eu fiz muitas amizades. E dessas igrejas que eu citei aqui, uma ou duas delas que eu tenha tido bastante interesse
E me arrependo, sinceramente, de não ter ficado. Desse tanto de igreja, uma, duas, que eu falei assim, nossa, hoje, na visão que eu tenho hoje, nossa, se eu tivesse ficado na igreja de fulano de tal, e me arrependo no bom sentido da palavra, ou se é que tem bom sentido dessa palavra arrependimento, de não ter ficado. E aqui eu creio que já começa a chocar algum de vocês. Mas, Tiago, de tantas igrejas que você passou, você falou que uma ou duas tinha um trabalho que te chamou a atenção, que era interessante. De todas as igrejas, você, uma ou duas? Pois é. Bom, eu estive estudando tanto a Bíblia, aliás, hoje eu estou estudando a Bíblia, como eu nunca estive estudando em toda a minha caminhada cristã com Deus. Nunca. Hoje eu nunca estive estudando tanta Bíblia como eu tenho estudado nesses últimos anos. A maioria dessas igrejas que eu frequentei tem uma visão específica, própria da igreja. Mas essas igrejas, o que não quer dizer que seja bíblico. Não é porque a igreja é igreja e tem ensinamentos e faz algumas coisas que quer dizer que é bíblico. Porque o que mais tem hoje é igrejas com ensinamentos antibíblicos. É o que mais tem. É o que mais tem hoje. O que mais existe são igrejas com sistemas adaptados. Não bíblicos, adaptados. Perderam a noção do evangelho cristão. Perderam o senso de culto. Perderam a noção da igreja, de ensinamentos da igreja tradicional, da igreja... mas tem a palavra que me faltou à mente agora, que pecado. Mas ok, estão investindo hoje eu tenho investido hoje em aprender da forma certa. Eu tenho procurado aprender da forma certa para ensinar da forma certa. Porque hoje, sinceramente, eu tenho vergonha de alguns estudos que eu dei no passado. De tão despreparado que eu estava, de tão sem preparo que eu estava. Não estava preparado. Como eu disse, eu tenho investido muito hoje em aprender da forma certa, porque eu quero ensinar para as pessoas da forma certa. E eu quero saber a forma certa. Porque muitas vezes a gente ensina sem saber se é certo. Quantas vezes já aconteceu isso? Quantas vezes as pessoas não sobem no púlpito para ensinar sem saber se é certo ou não, mas estão ensinando porque outros ensinaram. Está assim. O sistema está assim. Então, eu tenho aprendido muito com alguns pastores, eu quero citar aqui alguns nomes, porque são fantásticos. Tipo assim, não estou gloriando eles, não idolatro eles, são seres humanos, são falhos, mas o que eles têm ensinado tem trazido mudança. John MacArthur, eu tenho lido um livro dele que chama Pense Biblicamente. Fantástico. Ou a gente aprende a pensar da forma bíblica, ou nós vamos viver de achismo, ensinando a pessoa o que eu acho que é certo, e muitos desses ensinamentos do que eu acho que é certo, vai estar baseado no que o padrão da sociedade acha que é certo. O que não quer dizer que a Bíblia acha que é certo, que Deus aprova. John Piper. Meu Deus, que livros fantásticos. Nunca vi um evangelho tão simples, mas tão poderoso. Paul Walsh. Paul Walsh, Augustus Nicodemos. Eu preciso citar esses nomes, pessoal, porque são pessoas que têm me ajudado a abrir minha mente e entender teologia. Porque eu conheço muitos pastores que fizeram teologias e hoje fizeram teologia, não sei por quê, porque só vivem pregando Malaquias 3:10. Só isso. Fizeram teologia lá para ficar pegando Malaquias 3:10, nem precisava ter feito não, é só pegar Malaquias 3:10. Se o negócio era tirar dinheiro do povo, não precisava ter feito teologia não, era só ficar no Malaquias 3:10.
o livro de Malaquias é tão fantástico, que eles ficaram só no versículo. Paulo Júnior, no dia que você ouvir esses homens, vocês não querem ouvir mais ninguém não, pessoal. Não quero ouvir mais ninguém não. Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira. Eu vou dar alguns desses exemplos, desses homens, tem muitos, meu Deus. Estou dando alguns que eu tenho aprendido muito. Então, esses pastores, eles têm lutado basicamente contra o sistema. E tem resgatado a visão verdadeira do evangelho que se perdeu. O que nós vemos hoje não é evangelho, é um evangelho adulterado. Eu estava ali fuçando alguns livros, que eu precisei tirar correndo esse dali, de pastores hereges que estavam ali, eu precisei tirar dali correndo. E tem algumas pessoas que eu sei que comprar alguns livros que eu quero que elas devolvam os livros e eu preciso devolver o dinheiro para elas. Ou se não, pegar outros livros com uma indicação sobre o tema que elas gostam. Você não pode ler livro nenhum, pessoal, que você não conhece o autor só por causa do tema. Você vai entrar numa furada. A gente tem que conhecer quem escreveu. Muitos de nós lemos livro por causa do tema. Mas esse tema aqui é bonito demais. E acabamos entrando numa furada. Eu tinha ali vários livros do Kennedy Hagin, é esse mesmo. Meu Deus. Não lê não, pelo amor de Deus, não lê não. É muito baboseiro. Benny Hinn, não lê não, pelo amor de Deus, não lê não. Eu vou estar explicando, vou estar mostrando algumas coisas aqui. Não lê não. Então, o que mais me chamou a atenção desses homens é que eles não estão preocupados em implantar o sistema da visão dos outros. Porque a maioria das novas igrejas, elas estão baseadas em visões que alguém teve. E aí começa a heresia. Que Deus me mostrou, eles vão começar, os falsos profetas sempre vão começar falando que tiveram uma visão, que Deus mostrou para eles algo e que é assim. Repara os falsos profetas. Eu vou mostrar para vocês como decifrar, como ler um falso profeta, como entender um falso profeta. Nós vamos entender. E o tema é basicamente isso. Eu não cheguei a falar o tema ainda não. Vou chegar no tema ainda, calma. Mas, então, esses pastores têm lutado contra o sistema, tentando resgatar a visão de Cristo. O evangelho de Cristo, o evangelho dos discípulos, o evangelho bíblico. E isso me chama muita atenção. Eles têm uma fidelidade muito linda com os textos bíblicos, com a interpretação bíblica. E volta a falar, logicamente, são seres humanos, são falhos, não são perfeitos, não são os dons da verdade. Mas o que eles têm ensinado tem trago revolução. E tem nos feito voltar ao evangelho que nós nunca deveríamos ter saído. Nunca deveríamos ter saído. A maioria de vocês não conhece a história do cristianismo, e é isso que eu queria falar, a história da igreja. A maioria de vocês aqui, se eu perguntar para vocês a história da igreja, vocês não conhecem. Se eu perguntar para vocês aqui a história do cristianismo, vocês não conhecem. Se eu perguntar para vocês aqui, a história do verdadeiro culto, vocês não conhecem. E por não conhecer, aceitam tudo que é ensinado. Tudo que um pregador vem cá na frente e fala, vocês aceitam. Levantam a mão, dão glória a Deus, batem palma, sem saber se aquilo está respaldado na Bíblia. Porque achou bonita a frase que o pastor falou. Porque o pastor, na verdade, se veste tão arrumadinho, tão social. Porque o pastor, na verdade, anda com uma Bíblia debaixo do braço. Elas vão entender. Então, a maioria de vocês não conhece isso. Sabe por que não conhece? Porque não lê Bíblia. Porque não estão preocupados em saber a história da igreja. Não estão preocupados em saber se o culto que é feito hoje nas igrejas, ele está inspirado no culto bíblico. No culto dos historiadores, dos pais da igreja. Não querem saber. E o culto hoje está tão adaptado que não é mais culto. O que se vê na igreja hoje é momentos de entretenimento. Cultos adaptados para agradar membros. Músicas para agradar membros. Pregações que não podem ser a verdade porque tem que agradar membros.
É vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. E acabou. Vamos embora, pessoal. Glória a Deus. Ei, xarabaná, e acabou. É isso que o pessoal gosta. O problema, pessoal, é que o pessoal gosta. Esse que é o maior problema. O problema é que o pessoal gosta, e gosta porque não conhece Bíblia. Não estão nem aí para a Bíblia. Se é um pastor, né, deve ser verdade. Eu não estou pedindo para você acreditar no que eu estou falando, mas me examine à luz da palavra. Se está de acordo com o que a Bíblia ensina. Faça isso, pelo amor de Deus. Faça isso, porque eu sou tão falho quanto esses homens aqui. Sou tão errado quanto eles. Tão pecador quanto. É por isso que tudo que tem acontecido no meio evangélico, para você é normal. Nunca vi tantas pessoas admiradas com curas. O pessoal fica louco e levanta a mão para cima e fala em línguas e glorifica de pé e pula, porque o pastor conseguiu tirar do estômago da mulher um rato que foi feito num trabalho de macumba, e quando você vai analisar aquele vídeo, você vê que antes de tirar o rato da barriga da mulher, o rato já estava na mão do pastor, que é um falso profeta enganador. Mas o povo gosta. O povo bate palma. É para aplaudir de pé. E o motivo de ter falsos pastores é porque tem pessoas que acreditam nos falsos ensinamentos. Não querem saber se é bíblico ou não. Querem realizar seus sonhos. Então, até mesmo porque muitos de vocês vêm de igrejas, como eu, não vou me tirar fora não, muitos de vocês vêm de igrejas que, como eu, não tinham compromisso nenhum com a palavra de Deus. A ideia era tirar dinheiro. Você acha que é fácil falar isso aqui na frente? Eu sou exemplo disso, eu vim desse meio. Eu vim desse meio, pessoal. Só não enxerga quem não quer. Muitos acham que simplesmente por frequentar a igreja estão salvos. Vocês estão totalmente enganados. Totalmente enganados. Acha que não interessa o que está acontecendo dentro da igreja. Não interessa. Não interessa o que estão ensinando por ser uma igreja. Não, e ainda mais por ser evangélica. Deve estar certo. É assim que muitos de vocês pensam. Não, ele está ensinando, ele está usando a Bíblia, deve estar certo. Eu te pergunto, quantas vezes você já parou na sua casa para examinar aquilo que eu falei é verdade? Ou que aquilo que você aprendeu em outras igrejas é verdade? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes você já foi enganado por pastores e nem sabe? Quantas vezes? Ou até mesmo sabendo, quantas vezes? Ou até mesmo sabendo. Quantas vezes, pessoal? Não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, e por isso são enganados e levados a todo tipo de falso ensinamento, de falsas doutrinas. Não lê Bíblia, poxa. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios. Eu até agora não cheguei no tema, não. Efésios capítulo 4. Versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, ó. Para que não mais sejamos como meninos. Como quem? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outros e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens,
pelas astúcias com que induzem ao erro. Ei, o que tem de menino dentro da igreja, que é fácil de enganar com falsas doutrinas, vou te falar, está demais. Está demais. É só falar que Deus falou, você acredita? Ó, Deus falou, hein? Vocês acreditam? Ó, eu tive um sonho, hein? Ó. Vocês acreditam? Ó, esse versículo quer dizer isso, e você acredita. Não examina a luz da Bíblia. Não estuda. Não lê Bíblia. Os cristãos da atualidade têm sido os cristãos mais fáceis de serem enganados. Os cristãos modernos, ditos modernos, são os cristãos mais fáceis de enganar, porque a sua maioria não gosta de ler. É muito fácil enganar quem não gosta de ler. É muito fácil. É muito fácil. Então, tudo que é falado, tudo que é ensinado é aceito. Essa é a realidade do nosso cristianismo, dos dias atuais. E por isso tem se levantado todo tipo de falso ensinamento e tem sido aceito pela igreja. A igreja hoje não questiona mais não. Aliás, nunca questionou. Nunca questionou. Sabe por que muitas vezes isso tem sido aceito? Porque a maioria desses falsos profetas, eles estão pregando aquilo que vocês gostam de ouvir. E aceito. Eles têm a artimanha. O texto falou que agora. Não se deixem enganar como meninos. Ei, eles têm as artimanhas. Eles não são bobos. São falsos profetas. São lobos em peles de cordeiro. A maioria dos cristãos hoje aceitam tudo, porque não sabe nada de Bíblia, não lê Bíblia, não entende nada de Bíblia. Não sabem nada. E por isso é aceito. Porque eles falam tudo que você gosta de ouvir. Porque eles oferecem cura e você quer cura. Não interessa se está sendo ensinado certo ou errado, eu quero a minha cura. Eu quero a minha prosperidade. E a maioria dos cristãos acha o máximo. Gostam. Hoje, os pastores, eles são colocados como que na parede. Mas por que, Tiago, você fala que os pastores são colocados meio que na parede? Porque hoje muitos pastores, eles se veem quase que obrigados a pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. E se não pregar aquilo que o povo gosta de ouvir, eu vou sair dessa igreja. Porque afinal de contas, volta a falar, tem inúmeras igrejas que vão pregar aquilo que você gosta de ouvir. Aí o culto é um culto que tem que ser aquilo que você gosta de ouvir. As músicas que você gosta de ouvir. Independente se vai agradar a Deus ou não. Não, aqui ó, vamos fazer essa música. Vamos pular. Me mostra na história da igreja, onde teve algum culto que teve gente pulando dentro da igreja. Me mostra dentro na história da igreja. Se você me mostrar, nós vamos adaptar isso dentro da igreja. Culto nunca foi lugar de festa. Culto sempre foi lugar de reverência, de temor a Deus, de respeito, de aprender a palavra de Deus. Nunca foi lugar de festa.
Ou nós vamos resgatar esse velho evangelho e verdadeiro, ou nós vamos viver o evangelho adaptado, cheio de modificações e antibíblico. Se os cristãos de antigamente vissem os cultos de hoje, eles iam ter ataque cardíaco. Eles iam ter ataque cardíaco. Se Jesus pregasse, pessoal, isso é muito sério. Se Jesus pregasse o tipo de evangelho que muitos pastores têm pregado hoje, ele nunca teria sido crucificado, porque é um evangelho que agrada a todo mundo. Só que Jesus não estava disposto a agradar todo mundo, não. Ele estava disposto a cumprir a sua missão e fazer a vontade do Pai ser agradada. Culto que virou boate, culto que virou festa cal. Pessoal, nós começamos a fazer isso aqui dentro. Nós começamos a fazer isso dentro. E sabe qual que é a ideia muitas vezes de fazer isso dentro de um culto? Agradar jovens, trazer jovem para a igreja. Ou nós começamos a agradar jovens, trazer ele para a igreja por causa disso aqui, ó. Ou o que nós vamos fazer é trazer jovens carnais para adaptar um sistema carnal de igreja. Jovem não tem que vir na igreja por causa de música, por causa de pula-pula, não. Ou eles vêm por causa da palavra, ou eles vão para o inferno, não tem jeito. Porque se eles vêm por causa de pula-pula, do mesmo jeito eles vão para o inferno. Ou eles vêm arrependidos, constrangidos, por causa da vida que vivem lá fora, e mudam de vida para ser salvo, ou eles vão continuar tendo a mesma vida que eles têm lá fora aqui dentro. Porque tudo que eles tinham lá fora agora eles têm aqui dentro. Então fica assim. Aí fica assim. Me mostra na história da igreja. Pessoal, pelo amor de Deus, faz um favor para o seu cristianismo. Lê a história da igreja. Vai procurar saber sobre culto. Posso ser sincero com vocês? A maioria dos pastores de hoje não estão nem aí para saber o que é culto. O que é história da igreja. Porque eu vou fazer o que os outros pastores fazem. Está assim, pessoal. Muitos pastores inspiraram o culto da sua igreja no que outros pastores estão fazendo. Não no que a Bíblia ensina, não no que a história da igreja ensina, não do que é a origem do verdadeiro culto. E acabou a referência na igreja. A casa que era chamada casa de oração, agora virou boate. A casa que era chamada casa de oração, agora virou uma casa carnal, para agradar cristão carnal, para tentar sustentá-los com suas carnalidades. Está assim. E muitos de vocês acham normal os cultos deles, até hoje. Não sabem nada sobre culto, não sabem nada sobre a história da igreja, e querem bater de frente, achando que está certo ainda. Não sabe nada. Errais por não conhecer as Escrituras. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. É por causa de 3 versículos como esse, que são esquecidos, que a igreja hoje virou um circo. Virou um circo. Cheio de palhaços e pessoas para ser entretidas. Está assim os cultos hoje. O fato de você frequentar uma igreja não te salva. O fato de você ir à igreja todo domingo não te salva. O fato de você andar com a Bíblia debaixo do braço não te salva. Crer em Jesus, se arrepender, viver à luz do Evangelho. A fé é pela graça. Pela graça sois salvos,
Isso não é dom de vós, isso é dom de Deus. Não são por obras. É muito sério, pessoal. Não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, e por isso são enganados. Então os cristãos têm sido assim, os mais fáceis de se enganar. Vocês gostam de ouvir o que eles falam. Imagina, se Jesus pregasse o que o povo gostava de ouvir, que dia que ele seria crucificado? Não tem como viver de mão dada com esse mundo. Não tem como o cristão agradar os mundanos, não tem como. Porque a vida cristã é oposta. É totalmente o contrário, não tem como. Não tem como. Então, porque o evangelho que é pregado hoje dentro da igreja, ele é contra o que o mundo ensina. Como é que eles vão dar de mão dada se são opostos? Não tem jeito. Não tem jeito. E por ser contrário, ele acaba sendo ultrapassado, ruim. Hoje o evangelho é tido por muitos como algo ultrapassado, como ruim. Mal sabem eles que o evangelho que nós temos hoje, ele é mais novo do que o jornal que vai sair amanhã. Sabe por que eu contei a minha história no início desse culto? Porque a minha vida toda, presta atenção, porque a minha vida toda foi acreditar no que estão me ensinando sem saber a verdade. A minha vida toda foi, até talvez alguns meses atrás. Eu creio que não chega a anos não, talvez uns meses atrás. A minha vida toda de cristão, eu me converti com cerca de 8 anos de idade, hoje eu tenho 32. Estou Viviane aqui, Viviane, fala, pelo amor de Deus, quantos anos que eu tenho? 32 anos. Setembro 33. Dá tempo de comprar presente até lá. Sabe, então, a minha vida toda, pessoal, assim como, eu creio que a maioria aqui, não vou tirar ninguém não. O que a maioria aqui, foi tudo ouvir o que os pastores falam e concordar sem saber se está certo ou não. Sem tá errado, mas estou aqui mesmo. Pessoal, se está errado, some daqui. Não fique na igreja que está te ensinando coisa errada. Vai procurar a igreja que está te ensinando o que é certo. Se você sabe que o que está sendo ensinado é errado e você continua, você está errado. Ah, mas tem pessoas legais lá. Ah, mas o pastor é tão legal. Está errado. Está errado. A minha vida toda foi assim, pessoal. Desde a universidade. Pessoal, todas as igrejas que eu passei, não tinha nenhuma. Todas que eu passei foi assim. Eu vivia de acreditar no que os pastores me ensinavam, sem saber, à luz da palavra de Deus, se estava certo ou errado. Minha vida toda foi assim. Cansei. Eu cansei. E até mesmo esses pastores que eu citei para vocês aqui, eu analiso tudo que eles estão falando. Analiso tudo. Pesquiso Google lá fora. Dicionários bíblicos lá fora. A palavra no original, afora, para saber se o contexto está de acordo ou não. Cansado de ser enganado. Está fácil demais ser enganado, pessoal. Foi assim toda a igreja que eu passei, não tinha nenhuma. Toda a igreja que eu passei foi assim. Eu sempre botei fé no que eles estavam falando. São pastores, é assim que muitos pensam. São pastores, o que estão ensinando deve ser verdade. Sem saber à luz da Bíblia se é verdade ou não. Eu cansei, e hoje eu examino o que estão tentando me ensinar, eu examino à luz da palavra de Deus. Porque quando um pastor prega para você,
Você tem que analisar a luz da palavra de Deus. Vai que é um falso profeta, com ensinamentos errados. Vai que é um falso profeta, com ensinamentos distorcidos. Eles usam a palavra de Deus, pessoal. Eles usam a Bíblia, pessoal. Eles usam a palavra de Deus, usam textos bíblicos para assinar de acordo com a visão deles. Não de acordo com o contexto que quis dizer de verdade. Eles querem explicar de acordo com a visão deles. Então vamos lá. Mateus, capítulo 7. Esse é o texto base da nossa pregação. Cheguei. Não se preocupar não. Tem muitos estudos e eu não estou preocupado em acabar essa mensagem hoje não. Lógico que não vai acabar hoje também, né? Mateus capítulo 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 15. Posso ser sincero com vocês? Se a igreja continuar sendo assim do jeito que está, ela vai acabar mandando mais gente para o inferno que para o céu. Mateus capítulo 7, versículo 15. Posso falar, na verdade? E ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Se eu estou ensinando coisa errada e você está aceitando, você não é inocente, porque você tem a Bíblia para examinar e está se fazendo de vítima. Não é inocente. E se eu estiver ensinando coisa errada, vocês vão para o inferno junto comigo, que estou ensinando coisa errada. Mateus capítulo 7, versículo 15. Amém? Está escrito assim, ó. Acautelai-vos quanto aos falsos. Eles se aproximam de vós disfarçado de? Acautelai-vos de quem? Eles se aproximam de vós como? Disfarçados, como ovelhas. Mas no seu íntimo são como lobos. Aí garrou. Garrou, pessoal. Esse texto aqui garrou tudo. Por que garrou, Tiago? Bom, eu preciso começar aqui explicando, vamos ao nosso tema, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Vamos esse mês todo falar sobre falsos profetas, heresias, ensinamentos errados, e vou mostrar até alguns vídeos. Eu vou dar base bíblica para mostrar, porque está demais o negócio. Ok, acautelai-vos dos falsos profetas. Bom, então eu preciso começar explicando aqui primeiro o significado dessa palavra acautelai-vos. Eu quero ser bem detalhista, pessoal, para que não reste nenhum pingo de dúvida em você. Eu sempre, quando comecei a pregar, a minha ideia foi o quê? Pregar como se fosse para uma criança, a tal ponto que uma criança entendesse. A minha ideia sempre foi essa: mastigar, para ensinar as pessoas de uma forma tão... Desde quando eu estava aprendendo a beber lá fora aí. A ideia sempre foi essa. Mas eu estava numa visão deles, né? Hoje a visão é bíblica, e é só bíblica mesmo. Não vai ter visão de ninguém adaptado aqui não. Então, acautelai-vos significa alertar alguém, prevenir contra a ocorrência de um mal, um inconveniente. Repito, acautelai-vos significa alertar alguém, prevenir-se contra a ocorrência de um mal, um inconveniente. Então a Bíblia, ela está nos alertando para termos cuidado, para nos prevenir dos falsos profetas, dos seus falsos ensinamentos. Tenham cautela, se previnam, cuidado.
A Bíblia, ela está nos dizendo, ei, se alertem, comuniquem-se um com o outro. É como se você tivesse visto um suspeito andando na rua da sua casa. E você liga para o seu vizinho e fala assim, ó, cuidado, porque tem uma pessoa suspeita andando na rua. Só que a maioria hoje fica calada, porque a maioria dos cristãos hoje aceitou um versículo bíblico e estão manipulando esse versículo bíblico, e quem mais tem curtido isso é o diabo. Sabe qual que é o versículo? Nós vamos chegar nele, estudar ele. Não julgueis, para não serdes julgados. Será que é isso que a Bíblia quis dizer mesmo? Nós vamos chegar nele, calma. Então a Bíblia está nos alertando para nós termos cuidado, para nós nos prevenirmos dos falsos profetas, para nós comunicarmos uns aos outros a respeito dele. Se previnam. Então a Bíblia está nos dizendo, ei, se alertem. Ei, abra os seus olhos, abra os olhos de todos aos seus redores, com respeito a eles. Vocês não têm noção de como nós estamos rodeados de falsos profetas. Pessoal, eu estou falando de Itabira. Você não tem noção do que nós estamos rodeados de falsos profetas. E eu vou te explicar por que uma pessoa se torna falso profeta. Como avaliar se uma pessoa é falso profeta ou não? Nós vamos estudar isso um mês inteiro. Então você não tem noção. Eles estão mais perto de você do que você imagina. Precisamos ter cuidado com eles, para não sermos enganados por eles. Devemos ter muito cuidado. Agora, vamos ver então, o que faz uma pessoa ganhar o título de falso profeta? Bom, antes de explicar isso, vamos entender primeiro o que significa falso. Vamos entender o que significa a palavra falso. Está escrito assim, não verdadeiro. A palavra falso significa não verdadeiro, contrário à verdade, mentiroso, fingido, dissimulado, desleal, pérfilo, traidor, fictício, enganoso, aparente, feito à semelhança do verdadeiro, com o fim de enganar. E esse sexto aqui é o que dá arrepio na gente, porque ele é semelhante ao verdadeiro. Ele é semelhante. Veja que a palavra falso, ela é muito completa no seu significado, ela é muito clara. Ela é muito clara. Então o falso, logicamente, é o oposto do verdadeiro. Só que aqui está um grande problema, porque além de ser oposto, ele é parecido, aparentemente igual. Aí que está o problema. Mateus, capítulo 7, versículo 15. 7, 15. Está escrito assim, eles no plural, o negócio está assim, ó, reviria. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas. E aqui que está o problema. Eles aproximam da gente disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo, eles são como lobos devoradores. O que complica tudo, o que dá um nó na cabeça da gente é isso aqui, ó. Porque eles são como os outros pastores. Os falsos são semelhantes aos verdadeiros. Mas o grande problema aqui é que esse profeta, ele é religioso. O grande problema aqui é que esse profeta, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ele lê Bíblia. O grande problema aqui é que a aparência que ele tem é de cristão. Ele está na frente da igreja, ele tem o poder do microfone, eu tenho a força. O problema é que ele fala bonito. O problema, pessoal, é que ele ora bonito.
O problema é que aparentemente não há nada de errado com ele é igual aos outros. Então vem na nossa mente, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer então para identificar o falso do verdadeiro? Como é que eu vou fazer então para entender isso? Pessoal, visivelmente, aparentemente, eles não têm diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. São muito parecidos. Será que tem como, então, saber quem é o falso profeta? Um falso profeta? Mateus, capítulo 7, versículo 16. Vamos entender melhor. Mateus 7, 16. Abre sua Bíblia. Mateus 7, 16. O problema é esse, pessoal. O problema é que a gente ensina e vocês estão lá olhando aqui, ó. Se tiver contrário à Bíblia, acabou. Na verdade, a gente usa esse slide com os textos bíblicos. Os textos bíblicos, na verdade, são para visitantes. Não tem hábito de andar com Bíblia, de ler Bíblia e tal. E as frases, os comentários, é para a igreja mesmo, todo mundo. Mas o cristão deveria manusear bem a palavra de Deus, né? Então, ok, Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Agora, quer conhecer um falso profeta? Pela aparência não vai dar, não. Não tem jeito, pela aparência é impossível. Começa a observar os frutos. E aqui entra um outro grande engano no meio cristão. Porque fruto no meio cristão é visto como numeração de pessoas dentro da igreja. As pessoas estão achando porque a igreja está cheia, é porque Deus está provando. Todo mundo se ilude. Hoje fruto na igreja virou sinônimo de pessoas. Engraçado que fruto lá em Gálatas não mostra nada de pessoas. Estuda Gálatas. Porque se for adaptar esse texto de acordo com o que muitos estão ensinando, os frutos são pessoas. Ou seja, se a igreja estiver vazia, é falso profeta. Mas se a igreja estiver cheia, é o verdadeiro profeta. Se você pegar a palavra fruto na Bíblia e interpretar como pessoa simplesmente, você vai se equivocar em tudo na Bíblia. É assim que tem acontecido, pessoal. Falso profeta, então, ele é conhecido pelos frutos. Logo, o fruto vem na nossa cabeça como quantidade de pessoas. Porque as igrejas têm ensinado hoje que frutos é pessoas. Sim ou não? Ah, eu sei do sistema. Só que eu sou contra o sistema. Capitão Nascimento. Sou contra o sistema, não tem jeito. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos, espinheiros, ou figo dos abrolhos? Lógico, pessoal. Lógico que tem como identificar o falso profeta. Lógico que tem como identificar os falsos ensinamentos pelos falsos profetas. É lógico que tem como identificar. Deus não ia nos deixar às escuras. Lógico que Ele não ia fazer isso. A Bíblia deixa bem claro que pelos seus frutos eles seriam conhecidos. Pelos seus ensinamentos nós podemos o conhecer. Pelas suas práticas eles se revelam. Pelo que acontece em seus templos nós podemos o conhecer. Uma das primeiras coisas que temos que desmistificar é que o falso profeta, ele vai vir com a aparência de demônio. Muita pessoa se engana. Pessoal, mas está achando de cristão místico. E nós precisamos desmistificar os cristãos. Tirar a adulteração dos cristãos.
Porque eles acham que o falso profeta vai vir com 2 chifres e rabo. Que a sua igreja vai ser pintada de preto, cheia de imagens de demônios. A roupa que ele vai usar é preta e vermelha. O livro que ele vai usar é a Bíblia de Satanás. É assim que muitas pessoas têm pensado. Meu amigo, ele é muito parecido. Ele é muito igual ao verdadeiro. Só que ele é um falso, porque ele distorce os ensinamentos. Ele vem disfarçado como ovelha, mas ele é lobo. Ele não passa de um lobo. Muitos de nós estamos tão mistificados. Sabe por que muitas vezes a gente acha que vai ser assim? A gente cresceu vendo filme de terror. Os falsos profetas. Quem nunca viu um filme que chama o Falso Profeta? E ele vem lá como um demônio, não sei o quê, todo assim desconfigurado. E a igreja dele é igual a qualquer outra, pessoal. É igual a qualquer outra. Essa é a imagem que muitos têm na cabeça de falso profeta. Que o tempo vai ser vermelho, preto e vermelho. Aqui tem todo... Tipo Zé do Caixão. O falso, ele é muito semelhante ao verdadeiro. Se você colocar um do lado do outro, você não vai conseguir identificar quem é o falso do verdadeiro. Vou dar um exemplo bobo. Bobo, mas até demais. Sabe aquele tênis? Aquele tênis que você tanto quis comprar, só que ele é caro. Original, da Nike, da Adidas, Mizuno. Sabe esses tênis caros que tem no mercado? Você sempre quis comprar, só que por ser caro você não comprou. E sempre comprou um falso. Quer enganar quem? A aparência, se você colocar um do lado do outro, a olhos nus assim, talvez você não vai identificar qual que é o... Mas quando você coloca o pé dentro, o material, o amortecimento daquela borracha do original, a qualidade, a durabilidade é outra conversa. Você só consegue ver a diferença quando você experimenta o que está dentro. Eu não esqueço até hoje, quando eu comprei o meu primeiro Reebok. Comprei na loja Elos para tirar onda. Quando eu coloquei o pé ali naquele Reebok, eu falei, meu Deus, estou no céu. Que confortável, parecia que eu estava pisando em cima de algodões. E é por esse motivo que o falso profeta, os falsos líderes, os falsos pastores, eles vão conseguir enganar muitos. Por esse motivo, porque aparentemente eles são iguais. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para entender e compreender o falso profeta? Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso examinar à luz da Bíblia. Eu preciso analisar à luz da Bíblia. Os falsos profetas, eles vão vir e vão conseguir enganar muitos. Então, o que eu tenho para te falar nessa noite, pessoal, sinceramente, dá um jeito de ler Bíblia. Não gosta de ler, não? Dá um jeito de aprender a gostar. Porque senão você vai ser mais um manipulado pelo sistema. Porque o sistema é manipulador. Não gosta de ler, não? Eu acho pouco provável você não gostar de ler. Eu acho muito pouco provável. Porque você vive enfurnado no tal do Facebook, vive enfurnado no tal do WhatsApp, mas não gosta de ler Bíblia. O negócio é Bíblia, o negócio é com a Bíblia. O seu problema não é com a leitura, o seu problema é com a Bíblia. Entende? A preguiça sua, a má vontade sua é com as coisas de Deus, não com leitura bíblica.
dá um jeito de amar a leitura. E pessoal, pelo amor de Deus, não pelo que eu estou falando aqui, mas começar a entender a mente de Deus, mas por amor a Deus, por amor a Ele, dá um jeito de ler Bíblia. Ah, não sabe ler não? Pede alguém para ler para você. Não tem desculpa não, pessoal. A minha avó não sabia ler, mas a quantidade de salmo que ela sabia de cabeça, ela brincadeira. Até hoje eu que sei ler, não guardei o tanto de salmo que ela guardou. Não se engana não, pessoal, para de se enganar. Até quando você vai ficar se enganando? Até quando? Você gosta de ler sim, o problema seu é com a Bíblia. Porque é coisa de Deus. Porque se na sua Bíblia, se na capa da sua Bíblia tivesse escrito assim, ó, celular, Facebook, WhatsApp, você pegava toda hora para ler. Hoje muitas Bíblias, a gente vai precisar tirar isso aqui, ó, Bíblia Sagrada, para colocar Facebook, WhatsApp, porque senão os jovens não vão ler, não. Fico o dia inteiro enfurnado. Ah, mas esse negócio de ler eu não gosto muito, não. Seu problema é com a Bíblia. Seu problema é com a palavra de Deus. Você lê o dia inteiro. Você lê o dia inteiro. Quantos cristãos enganados? Pessoal, quantas igrejas cheias de pessoas enganadas? Quantas igrejas? E os cristãos acham normal. Estão pregando um outro evangelho e você nem está percebendo. Estão ensinando um outro evangelho e vocês não estão percebendo. Ei, pessoal, as pessoas expulsaram Jesus da igreja e vocês nem estão percebendo. As pessoas rasgaram o verdadeiro evangelho e estão ensinando um novo evangelho e os cristãos nem estão percebendo. Não tem hábito de ler. Não estão nem aí para nada. Nem percebe. Sabe por que muitos não acreditam nos falsos profetas? Sabe por que muitos não acreditam nos falsos profetas? Simplesmente porque eles usam Bíblia. Porque eles vestem social. Porque eles falam bonito, porque eles oram bonito. Porque quando eles oram, tem cura. Ah, é? Quando eles oram, tem cura? E por que você se assusta com cura? Por que você acha interessante cura? A Bíblia fala que só os profetas iam fazer isso. Por que vocês estão assustados? Nossa, tem cura, tem revelação, adivinhou o endereço, o nome completo, a identidade. Um monte de baboseira bíblica e os cristãos aplaudindo de pé. Estão pregando um outro evangelho, tiraram Cristo do evangelho, vocês nem estão percebendo. Ah, usa a Bíblia. A igreja são cheias de pessoas. Tem curas, tem milagres, tem libertação. São megas templos. Por que isso? Por que aquilo? Não sabe nada de Bíblia. São falsos profetas. E esses falsos profetas, eles vão enganar muitos. E a Bíblia fala, se possível, os eleitos. Se possível, os escolhidos. Vamos lá, Mateus 24, 24. Abre lá. Para de ser enganado, povo. Pelo amor de Deus. Vamos estudar mais. A verdade é que os cristãos hoje querem cultos que agradem eles. É isso que os cristãos querem. Culto que me agrade, palavras que me agrade, louvores que me agrade, revelações, curas, milagres. É isso que o povo quer. O povo não quer doutrina bíblica, o povo não quer evangelho, o povo não quer Deus, o povo quer o que Deus tem para oferecer. Tirar um Deus do evangelho, e vocês nem perceberam. Mateus 24, 24 fala assim:
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Ei, isso é muito sério, pessoal. Repito, porque surgirão falsos. Lembra do plural? Cristos. Pessoal, olha bem rapidinho. Eu não estou falando de Henrique Cristo não, pessoal. Henrique Cristo é só mais um retardado que apareceu no mercado. Eu não estou falando de, Henrique Cristo é um falso profeta, porque aquilo ali é lógico. Não. Pessoal, Henrique Cristo é só mais um pamonha que apareceu no mercado. Eu não estou falando de Henrique Cristo não. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Não, olha só, eles não vão só operar grandes sinais, grandes prodígios. Não, eles não só vão ensinar grandes sinais e grandes prodígios, não. Eles vão enganar. Se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos, os próprios cristãos. Você acha bacana os milagres? Você acha bacana as curas, as libertações? Não me chama atenção em nada. Muitas vezes me dá medo. Muitas vezes eu fico com medo quando eu vejo aquelas curas lá. Meu Deus do céu, estou com medo desses negócios. A Bíblia diz que eles vão fazer grandes sinais. A Bíblia fala, pessoal. Pessoal, eu fico bobo de a quantidade de cristão que adora uma revelação. Pessoal, eu fico de cara, pessoal. Nós vamos entrar nessa questão de revelação mais à frente também. É bíblica, é de Deus nos dias atuais ou não? Como é que é esse negócio? Nós vamos entrar nesses negócios também mais para frente, calma. Nunca vi um povo gostar tanto de revelação. Se vendesse revelação, pessoal, nossa Deus. Tem muitos profetas aí falsos que estão bons para abrir concorrência com o Taquinho. Fausto Silva. A Bíblia diz que eles vão fazer grandes sinais. Ei, e não só grandes sinais. Aí nós vamos entrar numa outra palavra. Eles vão fazer prodígios. E aqui nós vamos entender essa palavra. O que significa esse negócio de prodígio? Posso passar aqui batido, não? Prodígios. Vamos ver o que significa prodígios. Vamos encerrar, eu acho por aqui mesmo. Porque está aqui revela fotos, né? Revelação, revelar. Adoro uma revelação. Fotótica, foto Silva. O que é prodígios? Acontecimentos que ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Coisa ou fato extraordinário. Maravilha. Milagres. Eles vão fazer grandes maravilhas. Eles vão fazer grandes milagres. Não é de se assustar que quando Cristo voltar e tiver cara a cara com muitos pastores, falsos profetas, eles vão falar assim, mas Jesus, nós não curamos em seu nome? Mas Jesus, nós não expulsamos demônios em seu nome? E Jesus vai olhar bem no olho dele e vai falar assim, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É só ler Bíblia, pessoal. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Ou seja, ele vai no ponto certo. Ele vai vir de encontro à sua necessidade. Esses prodígios, pessoal, ele vem no ponto certo. Esses prodígios, ele vem de encontro à sua necessidade. Vem de encontro aos seus desejos. Vem de encontro à sua necessidade financeira. Vem de encontro à sua necessidade na saúde. Vem de encontro à sua necessidade familiar.
Quantas pessoas hoje não são tentadas aí na igreja para melhorar suas finanças? Quantas pessoas não frequentam templos hoje para ser curadas? Para tirar o capiroto do seu lombo? Quantas pessoas só vão na igreja para isso? E é interessante isso, pessoal, sabe por quê? Eles vão lá, recebem cura, mas aparece outra dor, outra enfermidade, e vivem de cura, vivem disso. Tira um demônio, mas parece que entra mais 7. Tira 7, parece que entra mais 14. E vivem assim. Eles vão te prender tanto nas suas necessidades. Eles vão de encontro à sua necessidade, à sua vontade. Eles vão de encontro a isso. Ah, você está precisando de cura? Ah, precisando de libertação? Ah, precisando de prosperidade? Eles vão te prender nas suas necessidades e vontade que vão te deixar longe do evangelho verdadeiro, longe da vontade de Deus. Olha para cá. Quantas vezes vocês já não frequentaram essas igrejas simplesmente querendo um emprego? Não queriam Deus, não. Queria um emprego. Quantas vezes vocês não frequentaram esse lugar simplesmente porque estava precisando de cura? Queria Deus, não. Cura. Quantas vezes vocês já não foram nessas portas querendo a bênção na família? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Só que hoje, essas igrejas neopentecostais aí, elas inverteram o texto bíblico. Buscai em primeiro lugar as demais coisas e Deus lhe será acrescentado. Está assim. Está assim. E nunca se viu tantos cristãos longe da vontade de Deus dentro da igreja. Cristãos interesseiros. Sim ou não? Vou ficar por aqui hoje. Tá bom. Tá bom. Mas não dá mesmo. Tá bom, vou ficar por aqui quietinho hoje. Mas não perca os próximos episódios, os próximos domingos. Amém? Quantos aceitam essa mensagem como vinda de Deus? Vou ver esse negócio de pergunta, né? Porque tem pessoa que não aceita, levanta a mão, mas vamos ficar de pé então. Hoje, vou falar a verdade para vocês não viram nem a ponta do iceberg. É isso mesmo que fala, né? Iceberg. Vocês não viram nem a ponta, não vi nada. Você não vi nada. Nós vamos entrar em alguns nomes, daqui a pouco, deixa quieto. Vocês vão assustar.